Seja bem-vindo ao podcast da Crevos. Aqui a gente vai conversar sobre carreira, gestão e desenvolvimento de pessoas. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber meu amigo Jonatas, que para mim é uma das grandes referências técnicas da cidade de Uberlândia no assunto segurança privada. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, irmão. Ótima Satisfação. noite. Cara, eu queria começar te fazendo uma pergunta, apesar de eu já conhecer um pouquinho dessa história, né? Me conta um pouquinho da sua trajetória na segurança privada, como é que você chegou aonde você chegou até esse momento. Me conta um pouquinho da sua história. Então, um breve resumo: a minha trajetória começou em 2019, na EFASEG aqui em Uberlândia. Eu comecei na segurança privada, atendendo o público, atendendo o vigilante, sem saber como é que era a função, de fato. Eu atendia o pessoal, montava processo, encaminhava para a Polícia Federal, todo aquele processo que hoje não existe mais. E passado algum tempo, eu tive a curiosidade e a vontade de fazer o curso de formação. Foi onde você me abriu as portas e colocou dentro de sala de aula. Eu fui e de lá para cá a coisa começou a virar. Foi vindo oportunidades para mim na área como vigilante. Então, quando veio a pandemia, aí vem aquele boom, né, aquele impacto. Decreto para mandar fechar a escola tem que fechar. E aí naquele instante houve no Brasil uma mudança que para mim foi fundamental. E mudou a minha cabeça, porque eu entendi que por mais que a gente estivesse passando por um momento de turbulência no mundo, mas essa área em si, ela expandiu as portas, pelo menos aqui no nosso mercado do Triângulo Mineiro. E dentro disso eu comecei a perceber que a segurança privada, ela tem diversas lacunas onde você pode se encaixar. Aí eu fiz o curso, veio a oportunidade, entrei na minha primeira empresa como vigilante, e de lá para cá a coisa foi funcionando, fui fazendo outros cursos na escola, e é a melhor do Triângulo Mineiro, diga-se de passagem. E estamos aqui hoje, gravando esse podcast com você para passar um pouquinho sobre a nossa experiência na área. Perfeito, cara. Ô Jonatas, eu me lembro bem desse momento, eu acho que, eh, a oportunidade vem para quem tá pronto, para quem faz por merecer no fim das Sim, contas, né, cara. É, eu canso de falar isso assim: "Ah, parece uma vaga ali, a gente posta nas redes. sim. Não, eu vou fazer. Não, o bonde já foi, né, a oportunidade é ali, naquele momento, naquela hora. Hoje nós vamos explorar um pouquinho mais questão mentalidade, cara. Sim. Eu preciso falar de mentalidade com você, porque eu sinto assim, nós estamos vivendo um momento de boas oportunidades e de pouca visibilidade de parte a parte. Tanto as empresas não enxergam muitos bons profissionais que a gente tem no mercado, quanto esses profissionais que às vezes são muito bons e têm condição de estarem bem colocados, eles não sabem a forma de chegar a esses lugares. Sim, Deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou primeiro forçar a sua memória, a sua lembrança. sim. O que que o Jonatas de hoje diria para o Jonatas que chegou aqui em Uberlândia em junho de 2019? Se você se encontrasse com aquela pessoa hoje, qual seria o conselho profissional e de carreira que você daria para ele? Eu diria para ele agarrar a oportunidade e não perder tempo. A gente procrastinar: "Ah, amanhã eu vou fazer", como você falou, "amanhã eu faço". Não, depois vai ter outra oportunidade e às vezes ela pode não chegar. Então eu diria: agarra a oportunidade e vai fundo. Cara, por que que tantos profissionais passam tanto tempo desejando o crescimento e não conseguindo esse crescimento, na sua opinião? Então, nesse mercado, Maurício, se a gente pegar os dados, assim, dos últimos anos, se nós pegarmos o Anuário da Segurança Pública aqui no Brasil, nós temos hoje, de lá para cá, aliás, os seguintes números, né? De 24 para cá, eram 519 mil vigilantes no Brasil. Isso em dezembro de 24. De lá para cá, pouca coisa mudou. Mas, se a gente pegar a parte infográfica, vai ver que houve um acréscimo de vagas no mercado. Eram 519 mil, hoje são 571 mil. É mais ou menos nessa faixa. Ou seja, houve um crescimento, né, de lá para cá. E se nós formos um pouquinho mais a fundo, a gente vai perceber que a própria PF, ela colocou outros números de vigilância que estão ativos, porém estão fora do mercado.
Ou seja, esse pessoal está esperando uma oportunidade apenas para entrar na área. São cerca de 200.000 vigilantes ativos, com situação, de pessoa física ativa, esperando a oportunidade. Mas por que é que essa oportunidade não chega? Às vezes a gente como instrutor inclusive, dando instrução para alunos que vêm, perguntar o que é que eles podem fazer para se encaixar no mercado de trabalho. Então tem uma série de fatores, mas eu acho que o procrastinar, o deixar para depois, é uma coisa que na a nossa mentalidade, pelo menos a minha, foi fomentada assim: "Ah, depois eu faço, depois eu faço". E o tempo vai passando, chega um momento que você para e pensa: "Pô, o que é que eu fiz a minha vida de lá para cá? Eu tive a oportunidade, mas eu não agarrei". Então esse lado de procrastinar, que na minha visão é um lado do brasileiro em si, afeta Quando você fala em procrastinar, você está falando em procrastinar formação ou procrastinar atitudes? atitudes, atitudes. Acho que a gente está alinhado em relação a essa questão Sim. de não tenha 1000 diplomas em casa na Uhum. gaveta e não saiba o que fazer com isso, né. Eu, professor, a vida inteira a gente viveu de ensinar, né, educar é uma palavra forte, eu diria orientar, direcionar, ensinar, adestrar, talvez, e a gente vê gente aí no mercado com todas as formações possíveis e Sim. fora. Vamos pegar um pouquinho o aspecto comportamental, cara? O que que comportamentalmente afasta essas pessoas das oportunidades que elas desejam acessar, na sua opinião? Olha isso, eu acho que as pessoas o vigilante em si, ele está muito conformado. A gente escuta muito: "Ah, não tem vaga no mercado. Ah, mas eu só consigo entrar se eu tiver uma peixada, se tiver um padrinho para me colocar numa vaga". Então eu acho que isso afeta muito. Achar que não vai conseguir engajar nessa área se não tiver uma ajuda de um terceiro dentro do mercado de trabalho. Então, por mérito próprio, ele não se vê com capacidade de crescer nessa área. De fato, se a gente observar o plano de carreira que nós temos hoje, não é lá essas coisas. Mas ainda assim, essa conformidade que se instaurou na área, o vigilante ele é muito conformado. Ele acha: "Ah, não vou sair disso aqui, vai ficar por isso mesmo", e aí ele não consegue ampliar horizontes, dentro da função que ele exerce. Eu falei, comecei a trabalhar a mentalidade, a forma de trabalho das pessoas, que é, dividir conformidade, empregabilidade e performance, né. A conformidade a gente sabe, é a reciclagem em dia, o cumprimento de todas as os requisitos necessários para a efetivação da sua matrícula e posterior homologação num curso qualquer aí, homologado pela Polícia Federal, vindo de um centro de formação autorizado pela polícia e tal. Mas a gente vem trabalhando isso, cara, porque o que que eu tô entendendo, e aí eu queria, ouvir de você um pouquinho o que que você pensa a respeito também. A gente tá num momento de as pessoas estarem muito preocupadas em entregar essencialmente conformidade e entender que isso basta. Óbvio que a gente tem, numa turma aí igual o tamanho médio que a gente pega aí 20, 25, 30, às vezes 35 alunos, você tem gente de todo jeito, gente que tá Sim, ali porque quer, gente que tá ali e fica olhando no relógio 50 horas sofrendo, numa semana de reciclagem, por exemplo, né, agora atualização pela portaria 2022 aí, né, portaria 22, desculpa. Pela isso. portaria 22, atualização. E aí você vê, assim, aquele cara tá ali sofrendo pra passar aquelas 50 horas. Eu fico imaginando, assim, é lógico que a gente não pode, associar imediatamente a postura em sala com o que o cara entrega no Uhum. posto. Eu já vi situações em que em sala é espetacular e no posto não funciona, e o contrário também. Mas não é sobre isso que eu gostaria de trazer pra gente buscar alguma coisa aqui em termos de discussão, cara. Sim, O que eu entendo é o seguinte. Eh, o vigilante ele quando ele está muito focado em entregar exclusivamente conformidade, consequentemente ele vai entregar um pouco menos do que aquilo que é o mínimo necessário e exigido para ele exercer a função. É o que eu
tenho percebido, assim, o vigilante ele tá muito preocupado com o diploma, o Uhum. certificado. "Me dá meu certificado". "Tem certificado?". Beleza, mas a gente precisa pensar em buscar um pouco além, buscar a performance, né. O que que você tem percebido em sala de aula, a sua experiência em sala de aula em relação a postura, a interesse, a envolvimento dessas pessoas, já que a gente teve uma mudança bastante significativa, né, tem 15 anos que houve uma mudança dessa magnitude na legislação de segurança. O que que você tem percebido em sala, no dia a dia, com tanto com os alunos quanto com os pares, em relação a essa questão de mudanças na legislação, aumento das exigências, conformidade e aí finalmente uma busca por uma performance um pouco acima daquilo que a gente, eh, entende que seria o Sim. adequado? Maurício, em sala de aula a gente consegue fazer um mapeamento muito amplo do profissional. Eu concordo com o que você falou, né. Em sala de aula ele pode apresentar ser um profissional e no posto de outra maneira, né. Não que as 2 coisas estejam atreladas. E tem aquele que é bom tanto na sala de aula quanto no posto de serviço, ou pelo menos ele busca ser bom nos 2 ou em tudo que ele faz. Mas eu percebo que essa conformidade, ela vem de muito tempo. Eles já entram em sala de aula já conformados com aquilo ali. E alguns até inconformados, que não queriam estar ali. Eles vão É ali verdade. eles vão ali apenas para cumprir um protocolo, como você falou: "Eu quero o meu certificado", e você sabe que a gente já passou por situações diversas em que alguns vigilantes, até mandando mensagem para a escola, querendo comprar um certificado e não assistir às aulas. Ou seja, eles querem só o papel, mas eles não querem enfrentar o caminho para buscar o papel, que vai habilitá-los ao posto de E que serviço é o mínimo, novamente, diga-se, né, o que é cara. o mínimo. Desculpa interromper, mas Perfeito. E o que é o mínimo. Então, por exemplo, numa segunda-feira, início de turma, o pessoal vem do final de semana, alguns trabalhou no domingo, tá ali mais cansado, esse aí a gente entende. Ele chegou ali sobrecarregado, aí juntou o problema do posto de serviço, às vezes um problema familiar, às vezes o próprio supervisor encaminhou ele em cima da hora porque teve algum problema na empresa, pode acontecer isso, mas ele tá ali. E aí ele fica naquela ansiedade. E tem um outro fator que atrapalha muito, tem atrapalhado, é isso aqui, ó. Isso aqui. Aí eu paro e penso, se na escola, na sala de aula, não consegue se desconectar disso aqui, que atrapalha, aí vamos trabalhar agora com a hipótese dele lá no posto de serviço. Nus. Você para e pensa, se na sala de aula é o local que vai reabilitá-lo ao serviço que ele já exerce, que dá para você filtrar muita coisa boa no curso de atualização na reciclagem. Tem muita coisa que eles têm que ter noção. E acaba que com esse tempo eles vão se esquecendo, o que é natural, não exerce aquilo, pelo menos estudar sobre a profissão. Quer falar? Quero. Eu pensei, não é só se esquecendo, ou ignorando mesmo. Perfeito. Porque, assim, uma coisa é, se eu der uma aula, eu trago uma perspectiva. Sim. Se você der a mesma aula, será que é a mesma aula? Não. Outra perspectiva, né. A gente brinca muito com isso Sim, lá no dia a dia, eu sei que a gente faz e faz por querer, sim. né. Continua, cara, desculpa interromper. Então, isso tem atrapalhado. Cara do vigilante na segunda-feira e no transcorrer da semana é a mesma, não muda. Então ele vai ali apenas para cumprir um protocolo. Por exemplo, às vezes tem vigilante que chega para mim: "Nossa, a semana foi muito boa, foi muito produtiva, a gente aprendeu muita coisa". De fato, a gente ali tem uma equipe muito boa e consegue passar muita coisa que foge à obviedade, né, que não fica só no campo da obviedade, não é só coisa óbvia, pelo contrário. Mas aí você chega no final da semana e pergunta: "O que é que você aprendeu ao longo da semana que foi tão produtiva?". Silêncio. "Ah, não sabe explicar o que aprendeu". Aí quando vai chegando ali na quinta-feira, pré-aula de tiro, aí vai batendo ansiedade, vai fazer prova teórica de VOF. Então, pegando o gancho em cima disso, Maurício, você falou sobre a mudança de requisito na legislação, eu percebi um dado que para mim é um pouco intrigante e eu acho muito negativo. Quando a lei faz alteração do nível escolar, as provas da escola também têm que seguir esse mesmo caráter de requisito.
Aí tem aquela crescente, né, de avaliação de nível Justo, escolar. justíssimo. E isso impactou de maneira direta na resolução da prova por parte da maioria dos vigilantes. Por exemplo, a gente pega os dados ali de maneira bem bruta, em maio, se a gente teve ali na escola 120 alunos, só um número assim aleatório, Sim, mas tivemos cerca de 65% de alunos reprovados na prova teórica. E você percebe que a mudança não é tão significativa. Quinto ano para fundamental completo. E vai lá, cara. Não, vai lá. então, Não vou te interromper não, vai. tudo isso tem afetado. E para mim, assim, analisando esse tempo que eu tenho de experiência na área, eu acho que a ansiedade tem influenciado demais em tudo, Tem, o profissional. concordo, concordo. A ansiedade vem crescendo e assim, cara, eu não acho nem que seja só uma questão de mudança de teor, seja uma questão de, no longo prazo, a gente tende a se acomodar naquilo que a gente acha que é uma zona de domínio, que muita gente usa o termo zona de conforto, eu acho uma Sim, merda. eu também concordo. Sinceramente, assim, "Ah, é zona de conforto". Não, é a zona de domínio, é a que você acha que está no controle da situação. Aí, quantas vezes você já me viu fazer isso? Eu entrar em sala e falar: "Vou fazer 5 perguntas, quem responder assim pode ir embora". E fazer perguntas triviais. E eventualmente, a boa parte deles não conseguir responder, né. É lógico que para nós a gente está ali todo dia, a gente estuda todo dia, a gente se prepara todo dia, a gente faz aquilo ali como método didático, Sim. pedagógico. A gente não faz no sentido de desafiar ou de desmerecer, mas é assim, aquilo que você entende que eventualmente é a sua zona de domínio, me dá um espacinho aqui, Uhum. dá uma chance pra gente. Dá uma chance pra gente, deixa a gente começar a tentar entregar alguma coisa aqui que eventualmente vai te trazer uma perspectiva diferente, ou eventualmente você de fato ao longo da sua jornada não teve a oportunidade de ouvir sobre esse tema e você de fato ignora, né. Pode acontecer. Então, a ideia é mais ou menos essa, vamos, deixa eu tentar, deixa a gente tentar entregar alguma coisa com um método um pouquinho diferente do Sim. habitual. É óbvio que a gente tem uma portaria que a gente precisa cumprir, não tem jeito de fugir, mas o método eu sei que a gente capricha, a gente tem um DNA próprio, né, de vigilante para vigilante. Mas eu vou me permitir trocar completamente de assunto agora, cara, eu Fica à vou lá vontade. na sua liderança na prefeitura. Jonatas, o que que é um bom vigilante? Um bom vigilante, para mim, dentre todas as características que são indispensáveis, eu destacaria a vivacidade. Dentro da equipe que eu tive recente na prefeitura, eu acho que esse para mim foi um marco, me ensinou muita coisa, foi meu primeiro serviço como líder, e eu tive uma equipe muito disposta a aprender comigo e eu, da mesma forma, aprender com eles. Então eu acho que a vivacidade foi algo que me chamou a atenção, pelo menos da equipe que eu tive. Pessoal muito disposto, nunca tinha tempo ruim para aprender, estava sempre ali disponível. "Ah, como é que eu faço isso?" E é aquela coisa, você dá o comando, você ensina, eles vão desenvolver. Cara, me peguei pensando numa coisa aqui agora. Não tem como fomentar isso voluntariamente, talvez. Eu acho que não. Ou talvez tenha. A gente sabe quem selecionou a equipe. Sim, E aí pode ter sido, assim, uma busca voluntária de um dado, de uma percepção desse traço de comportamento. Mas se você pensar assim, uma equipe com vivacidade, com disposição, com energia, o que a gente vê na prática em alguns lugares é exatamente o contrário, né. Até porque a função ela realmente ela nos deixa mais acomodados. Não tem como negar. Você passa às vezes 12 horas sentado, sim, 12 horas. E às vezes você está num lugar que realmente não vai te demandar durante as 12 horas. Apesar que eu acho que o posto que você trabalhou, né, exige essa energia, essa vivacidade, e aí talvez fomenta-se a cultura, sim. né. E era uma coisa que inflamava, por exemplo, um chegava mais cabisbaixo, estava com problema com esposa, com mulher, e o outro vinha, pegava na mão e falou: "Vamos embora e vamos, a gente tem que trabalhar, a gente tá aqui, então vamos esquecer o problema e vamos focar aqui". Então eu tinha muito essa tranquilidade, de Isso aí saber tá que o trabalho certo. ia fluir independente do que acontecesse na vida
externa do vigilante lá na prefeitura, Na vida pessoal na dos vida pessoal. caras. Que baita senso de time, E aí eu cara. ficava tranquilo. Às vezes tinha uma intriga, um entrevero entre um e outro, ser humano, Faz faz parte. parte. Aí você tinha que ir lá conversar, chamar, reunir, vamos mudar essa postura, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente é uma equipe. E outro aspecto para mim, que não é apenas ao vigilante, é ao ser humano, e isso eu aprendi com você, chama-se lealdade. Lealdade. Lealdade é um atributo que não é um atributo profissional. Eu diria que é um atributo pessoal. Pessoal e inegociável, né. Eu, você já ouviu isso, eu falo o tempo todo: lealdade e ética não se negocia, né. Ou tem, ou não Sim. tem, né. E olha que a gente está numa área, Maurício, se você me permite, que o que a gente mais escuta é: "Ah, mas é uma classe muito desunida, é um querendo puxar o tapete do outro". Com essa equipe eu não encontrei isso. A gente já falou aqui em indicação, pechada, conhecer alguém, só assim que entra, eu tenho todos os cursos e não funciona. Se hoje o Jonatas precisasse buscar uma recolocação profissional, ou se hoje você tivesse que aconselhar aquele aluno que acabou de sair do curso de formação e, claro, pretende entrar na área de segurança, eu não vou te pedir para dar um conselho não, porque aí fica muito, restringe muito. A nossa ideia de fato aqui é a gente trabalhar empregabilidade, gestão de carreira, a gente explorar isso um pouco mais. Então eu queria que você falasse para mim, assim, que tipo de orientação que você daria a esse novo profissional, que está chegando agora na nossa área? A não querer entrar em conformidade. A gente tem um serviço com 41 anos com a mesma lei regulamentando, e o perfil do vigilante se mantém basicamente o mesmo, todo mundo muito conformado. Então o que eu diria é: seja inconformado, não se conforme com um protocolo, apenas ir na escola fazer uma atualização de curso, para compor um processo que vai te reabilitar ao trabalho, ou te habilitar ao trabalho, você que vai formar agora. Então não ser conformado com aquilo. Mas, por exemplo, o cara vai fazer um curso de reciclagem, vai fazer uma extensão, e ele, além do certificado, além do papel, ele viver a experiência, ele se aprofundar naquilo. É uma imersão de fato, de conhecimento, que ele pode, utilizar para ele na carreira. "Ah, Jonatas, mas você vai falar assim para mim, mas aqui na escola a teoria é uma coisa, lá no posto a prática é totalmente diferente". Mas tem coisa ali que dá para você levar para a prática, tem muita coisa. Eu concordo. Eu falo, enfim, 15 anos dando aula, né, eu falo assim, ó, o que está no livro, na apostila, em sala de aula, é uma ótima referência. E nós nunca, nunca vamos conseguir replicar exatamente a realidade que aquele profissional vai viver lá na Sim. ponta, né. Eu concordo plenamente com o seu ponto de vista também nisso. Eu queria explorar isso um pouco mais. Eu acho que conhecimento a respeito do que é o mercado. A gente abriu esse papo aqui falando sobre 529.000, 571.000, uma taxa de crescimento numa conta de padeiro mesmo, Sim, de 10%. perfeito. 10%, nós estamos falando de 50.000, Uhum. 52.000 vigilantes, postos de vigilância formais em qual que foi o tempo que você falou? 5 De anos, 24 6, para cá, 24. Meu Deus do céu, nós estamos falando de 2 anos, cara. 50.000 homens a mais 50.000 homens. trabalhando. E se nós pegarmos o dado e ampliar, ainda na conta de padeiro mesmo, a gente vai perceber que as mulheres, elas hoje ocupam 15% dessa taxa de profissionais ativos na segurança privada com vínculo com as empresas. É pouco. Então, quase 86.000 mulheres dos 571.000. Teve um impacto ali, não muito significativo, mas houve uma crescente, de fato, não tem como negar. Mas ainda assim é muito pouco. Eu acho. Eu acho que, eh, sem medo de ser feliz aqui, sem medo de falar o que eu penso, eu acho que provimento e proteção historicamente é atribuída a obrigação à figura masculina, mas dentro da área da segurança, e aí eu estou muito livre para falar, porque
A empresa que eu gerencio, ela tem 3 mulheres, né, à frente. São essas 3 mulheres inclusive que estão no centro do Sim. palco da operação de bastidores ali, e a gente ainda tenta pôr mulher dentro de sala de aula, né, não consegue com o volume que a gente gostaria, mas a gente teve grandes colegas ali conosco, a Isabel, a Débora, enfim, tivemos algumas boas ali conosco. Eu acho que é um mercado que ainda eh, ele além de ser promissor, porque com essas novas regulamentações da atividade, ela traz uma possibilidade muito maior de novos profissionais, de novos postos para essas novas atividades. Nós ainda temos a questão do profissional certo para a atividade certa. Então, por exemplo, monitoramento, eu acho que sem medo de incorrer em machismo, mas eu acho que monitoramento é uma atividade que deveria ser predominantemente feminina, porque a gente sabe que para homem respirar e pensar às vezes é difícil, a gente É faz verdade. uma coisa de cada vez, né, e na segurança a gente tem foco ali e tal, Perfeito. o provimento e a proteção, enfim, diante de tudo que a gente falou, eu acho que ainda tem muito a crescer, né. O que que você achou, cara, da portaria nova? O que que você tá esperando dessas mudanças, dessa regulamentação, que eu acho que você está muito à minha frente na leitura, inclusive, eu estou muito focado nos módulos que a gente precisa colocar ali. O que que você achou? Maurício, assim, se a gente pegar a legislação de fato, lá em 24, você volta um pouquinho no tempo, você vai ver o que era o projeto do estatuto, do senador Marcelo Crivella. O projeto em si, a pauta, era apenas para trazer, uma mudança de aliás, a inclusão do piso salarial nacional, então o projeto era em torno disso. E aí vem o projeto, a minuta foi repassada, foi aprovada, passou no Congresso, foi para o Senado, aliás, Congresso também é o Senado, né. Uhum. Passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, que é o Congresso Nacional, chegou no presidente, ele sancionou. Aí quando você pega a legislação de cima a baixo, eu sempre falo isso para os vigilantes, quando você lê os artigos, isso aqui beneficiou quem? Você começa a observar o que era o projeto na fase inicial, o foco dele, trazer um piso nacional de salário. Aparentemente eleitoreiro, se me Perfeito. permite, Com certeza. aparentemente Total. exclusivamente eleitoreiro, Eleitoreiro. feito os debates que a gente tem de Sim, porte de arma para vigilante. exatamente. Mas continua, cara, desculpa interromper. E aí naquela época o vigilante falava: "Ah, a nova lei vai chegar, vai trazer o porte da arma que a gente não tem há tanto tempo, vai regulamentar um piso nacional de salário, vai trazer uma série de benefícios ao vigilante". Aí você pega estatuto, começa a ler, observa, você vê a criação de novos profissionais, como o caso do vigilante supervisor agora, que é um profissional regulamentado com a pauta na legislação. Na minha concepção, dá para dizer que o vigilante foi beneficiado? Em partes, não como o profissional gostaria. Falando como vigilante, o que é que eu esperava na lei? Porte de arma, piso de salário nacional, isso é o que todo mundo esperava que fosse valer a partir do estatuto. Veio isso? Não, não veio. Esperava-se também que, depois da mudança de legislação, houvesse ali um boom com cerca de 200.000 vagas. Houve essa mudança? Houve esse impacto? Gerou ainda? Será que vai gerar daqui a um médio prazo? Curto prazo? A longo prazo? Você pega, por exemplo, eu vi uma pesquisa recente, ela mostrou que os brasileiros não frequentam uma agência bancária há pelo menos 6 meses. E isso a maioria dos brasileiros não vão no banco há pelo menos 6 meses. O banco hoje é praticamente digital, você consegue fazer tudo. Aí a gente volta lá atrás, quando surgiu o serviço de segurança privada no Brasil. Surgiu justamente em função da segurança de agências bancárias. Então hoje há esse temor de que onde começou o serviço, ele vai se esvaindo, vai É. diminuindo, vai mitigando. A gênese da necessidade ela tá em extinção mesmo, ela tá Perfeito? acabando. Então você começa a analisar e fala: "O vigilante foi beneficiado em quê?". A lei, ela reconhece o profissional, ela traz direitos, no artigo 29, ela fala sobre os deveres. O decreto traz uma série de cursos novos,
na área em si, a portaria vai explicar como é que vai funcionar toda essa parte de estrutura de curso, mas o profissional ele foi beneficiado? Se a gente analisar friamente, a gente percebe o seguinte, o que eu pergunto em sala de aula: "Gente, diante disso aqui, quem foi beneficiado?" O que eu escuto é: "A escola de formação". Aí eu pergunto: "Por quê?" Com essa série de cursos aí que eles criaram, a escola vai ganhar, porque ela vai ser responsável por criar, esse curso, ela vai formar, ela vai renovar, ela vai aperfeiçoar o vigilante, ou seja, ela vai ganhar alguma coisa em cima disso. Do lado de cá eu digo que é ponto de inflexão. As pessoas não gostam que eu fale isso dessa forma, mas Não, assim, nós nunca vamos ter uma lei que beneficia, propriamente dito, a categoria ou os profissionais na segurança privada, porque a segurança privada no Brasil é cara e ela não gera receita suficiente para a gente sustentar um lobista em Brasília. não. Ela não gera. A gente sabe que contratos, a margem dos contratos, o jeito de se fazer contrato, ela não ela não gera. E quando eu falo ponto de inflexão, é a gente pensar que, por exemplo, eu vou usar o termo anterior, né, uma extensão em grandes eventos, Sim, que hoje vira um curso de aperfeiçoamento para vigilância em eventos sociais, ela sai de alguma coisa em torno de R$ 300, uma semana de formação, para um curso que fica inviável a gente oferecer no custo para o mercado por menos do que alguma coisa próxima a R$ 750. Nossa, a escola então vai ganhar muito dinheiro. Não, quanto é um operador de drone, um drone homologado pela ANAC para colocar um vigilante para operar, né? Então quando eu falo ponto de inflexão é sim, assim, ó, como a gente tem uma área que custa caro, gera pouca receita e a gente onera o custo da formação, né? O ponto de inflexão acaba sendo assim, ó, eu tenho uma demanda, eu tenho um custo de execução dessa demanda e nós não temos o dinheiro sim. para pagar o custo dessa demanda, Uhum, né. Agora não estou indo contra o que foi feito, sim. tá, Jonatas, eu entendo, assim, o assunto aqui nem deveria ser nesse momento, a gente acabou vindo para esse lugar, porque eu acho que é lugar comum, é necessário a gente falar, tá muito fresco, né, a publicação da portaria, a promulgação do decreto, tá tudo muito recente, nós estamos falando de 10, 15 dias atrás. Eu acho que aquela visão de escola de vigilante, ela de fato ela tá caminhando para se encerrar. E aí nós temos 2 destinos, 2 caminhos possíveis. O primeiro deles é, a gente passa a ter grandes centros de profissionalização e ensino técnico profissional. O segundo é, infelizmente a área não é capaz, por exemplo, de como é que a gente vai sustentar um contrato em que a gente tem um custo de reciclagem previsto na duração desse contrato em X, e aí com a mudança da lei e a necessidade de adequação dos recursos e equipamentos, por exemplo, esse X virá 2 vezes e meia X. O efeito colateral pode ser o aumento da clandestinidade, né, e há um risco, que eu não quero pensar nele dessa forma, porque eu entendo que nós temos órgãos, pessoas sérias, representativas e preocupadas com a conformidade na área, né. Uma delas, por óbvio, a Polícia Federal está aí desde meados da década de 90 também, regulamentando, fiscalizando, controlando, é a autora, né, da fonte da portaria, né. Então acho que, mas a gente corre esse risco. O mercado de segurança privada acaba correndo esse risco. Então, na visão do senso comum, né, quem ganhou foi a escola. Possivelmente, se de fato a gente não alcançar esse ponto de inflexão em termos de capacidade de geração de Sim. receita e execução daquilo que a gente precisa executar, realmente a gente tem uma janela de oportunidades muito interessante aí, né. E muito trabalhosa também, porque assim,
A Polícia Federal publicou a portaria no dia 12. Não, final do mês passado, você lembra que dia foi? Dia 25, enfim, e deu 45 dias para as escolas se adequarem, né. Perfeito. Como é que você adequa só no curso de formação a revisão de conteúdo de 170 horas aula? Né. Ficou difícil, Maurício? Voltando aos dados do Anuário da Segurança Pública, a gente tem hoje 361 escolas de formação no Brasil. Será que todas elas vão conseguir se organizar para atender essa demanda? Será que todas elas têm condição financeira de fazer o investimento? Porque a gente conhece escola aqui Sim. do interior aqui que, assim, ela vai processar 30, 40 alunos por mês. Ela vai trabalhar em dias específicos para atendimento pontual. Essa escola, ela, para mim, ela vai ter bastante dificuldade de sustentar a operação, E né. voltando a esse gancho de se a escola foi beneficiada de fato, se a gente pegar esses mesmos dados de 24 para cá, se mantiveram estáveis. O número de escolas não aumentou, não diminuiu, se manteve ali. Então, para quem esperava que ia aumentar o número de escola, a legislação ela dificultou a abertura de escolas no Brasil. É, por outro lado, é uma barreira de entrada relevante, porque eu acho que, assim como empresa que vai mexer com material, equipamento controlado, Sim, armamento, munição, aquele profissional que precisa estar em plena saúde física e mental, né, para exercer a atividade, para a escola também eu não vou contra. Eu não vou contra essas barreiras, né. A grande questão é, nesse contexto, eh eu gostaria de ouvir você, de saber sua opinião também, mas eu fico pensando o seguinte: o que vai ser o profissional dentro desse novo contexto? Porque pensa, se a gente sai de um centro de formação com um escopo ali bem sim. determinado, maduro, Uhum. colocado, né, estabelecido para o que a gente tem de demanda. Eu diria que para nossa região é tranquilo, Uberlândia Sim, ainda é uma cidade muito muito tranquila, muito segura, a gente ainda tem a sensação de segurança, né, para estar na rua, para dirigir, para levar nossos filhos pra escola, para o dia a dia ali, sim. a gente ainda se sente seguro, a gente entende que o papel do vigilante nessas regiões do país aí, interior, onde os índices de criminalidade e violência são menores, tem muito mais a ver com o controle patrimonial mesmo, Uhum. com produzir a sensação de segurança, que é o nosso grande produto, eh, de maneira praticamente natural. Agora vamos pensar em termos de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília, Recife, Salvador, as grandes cidades brasileiras, né, que a gente sabe que infelizmente a realidade em termos de violência urbana é muito maior. Quer dizer, eh para onde a gente está caminhando com esse profissional, se eventualmente a gente de fato não fizer um investimento ou não fizer uma avaliação dessa legislação para trazer um profissional melhor preparado para essa realidade, para esse contexto, né. Eh, eu acho que a gente está a caminho de uma visão completamente distinta do que é o vigilante, a partir dessa dessa pancada que foi, no bom sentido, a nova legislação, Sim. né. Ô Maurício, então dentro dessa realidade que você passou, desse aumento da criminalidade, a gente pega, por exemplo, as cidades do Nordeste, a maioria delas são, eh, comandadas por membros de facções, então os índices de criminalidade lá são muito maiores do que a nossa realidade aqui numa cidade interiorana. Eh, então você pega a legislação, a lei e o decreto. O decreto serve basicamente para explicar e detalhar o que a lei colocou nos seus artigos.
Ela tem que detalhar conforme o que está escrito na legislação, ela não pode acrescentar ou trazer pautas que não são de conformidade da lei. O que é que diz a Lei 14.967? O vigilante deve manter-se adstrito ao imóvel vigiado, ou seja, do portão para dentro. Isso não mudou com relação à Lei 7.102. O que eu acho interessante na lei é o fato dela detalhar de maneira explícita qual que é a função do vigilante. E na antiga lei nós não tínhamos isso. A gente tinha a função do vigilante através de portaria. E aí, estabelecendo a hierarquia das regras, a gente sabe que lei tem nem comparação com os atos normativos da PF, é uma legislação federal. Pegando o gancho no que você falou, aumento da criminalidade em várias regiões do Brasil, no Brasil como um todo. A lei estabelece que o vigilante deve permanecer adstrito ao imóvel, portão para dentro. Ela não ampliou a responsabilidade. Aí vem o decreto, e já sabia-se disso na minuta definitiva, a possibilidade do vigilante atuar em áreas próximas, em áreas contíguas, como ele destaca nos artigos do decreto. E o decreto foi aprovado, o presidente assinou, e ele traz essa possibilidade, o vigilante trabalhar em áreas contíguas ao imóvel vigiado. E o risco, que é inerente à profissão, mas tem gente que não entende assim, não vê dessa forma. Eu te pergunto, o que é que você acha dessa possibilidade de ampliar a atuação do vigilante para essas áreas externas ao imóvel vigiado? Eu acho que nada mudou. Eu acho que no fim das contas, cara, uma coisa que a gente cansa de falar também, assim, qual que é o principal, artigo que a gente deve observar lá na execução da nossa atividade na operação? É o tal do bom senso, né. A primeira segurança que eu tenho que garantir é a minha, Perfeito. tranquilo. Você lembra do caso da lixeira? No posto de serviço, o vigilante dentro do prédio, o caminhão deu a ré na lixeira, e aí? A lixeira está no passeio. O passeio é um espaço de domínio público, mas pertence ao imóvel vigiado. E aí? Aí eu vou anotar a placa, eu vou registrar a ocorrência, se eventualmente esse motorista do caminhão tiver no local, eu posso identificá-lo ali na calçada, garantindo a minha segurança? Posso, né. Na prática, se você pegar ao pé da letra da lei, eu não podia, ponto final. Sim. Eu preciso estar limitado para dentro do muro, para dentro do limite do imóvel vigiado. Uhum. O decreto ele traz uma percepção que está muito mais alinhada à nossa realidade, você não acha, cara? Concordo. Eu acho assim, e assim, convenhamos, eh, o bom senso ele não pode ser muleta para fazer cagada. Ele não pode ser, por exemplo: "Ah não, eu só atravessei a rua para almoçar e tô de farda". Se você não está de serviço, você tem que descaracterizar, né, isso aí é trivial. Muita gente não faz. Sim. Muita gente: "Ah não, é só é só um". Não, não é só, você pode cumprir, você pode fazer o que está no disposto para você Uhum. fazer, trabalha dentro do regulamento, mas a gente vai se dando essas pequenas permissões e acaba desandando, né, acaba caminhando para Pra pra concessões que você faz a si mesmo, que no final quando você vai olhar a qualidade do serviço que você está entregando em termos de daquilo que a gente falou de atributos, a disciplina, entregar a sensação de segurança adequadamente, eh vivacidade, porque assim, descaracterizar um uniforme para atravessar a rua para almoçar é só uma questão de disposição mesmo, Sim. de disponibilidade para eu vou ali, vou pegar uma de malha maior, GG que eu trouxe, vou colocar por cima do uniforme aqui, né, eventualmente vou tirar o coldre para não chamar atenção, já que a arma tem que ficar dentro do posto, isso aí é inegociável. A gente não fazer essas pequenas concessões para entregar um trabalho que ele 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 vai transparecer aquilo que ele de fato deveria ser, que é a sensação de profissionalismo inegociável, né, isso aí tem que ser inegociável, eh o bom senso ele não pode ser muleta para o jeitinho. É
não existe jeitinho em coisas que vão colocar, pessoas e patrimônio em risco, né. Nem no país do jeitinho? De jeito nenhum. Eu acho que, nós precisamos ser, de alguma forma, e a gente sabe que muita gente não o é dentro da profissão. Você falou um exemplo aqui, nessa nossa conversa mesmo, assim, tem gente que tem coragem de nos chamar no WhatsApp e perguntar quanto que é o certificado sem precisar ir aí, né, e assim, eh, a gente responder sempre praticamente da mesma forma, que em hipótese alguma você vai ter isso, né, a gente põe o supervisor em sala. "Ah não, a empresa me pôs na reciclagem, mas você me libera". Se você não tiver em sala, não tem certificado. Se você não assistir aula bonitinho igual todo mundo, não tem certificado, né. Caxias. Eu tô com a minha reciclagem vencida há muitos anos, porque eu não consigo estar em sala, cara. Eu não consigo, então, isso é um valor para nós que é inegociável, é o tal do eu posso até ter bom senso de, por exemplo, o instrutor não paga reciclagem dentro da escola, que eu sou o Sim. gestor, né, mas ele não paga com dinheiro, mas com o tempo eu não negocio, ele tem que estar lá, ele tem que estar lá, né. Serve pra todos, né. É, para todos, né. A nossa ideia aqui é, de alguma forma, trazer luz àqueles que querem se posicionar de alguma forma ou crescerem profissionalmente, né. Então, assim, é para pensar essa pergunta mesmo, viu, Jonatas. O que que separa aquele profissional comum daquele que inevitavelmente vai ser lembrado na hora de oportunizar ele ou com uma contratação ou com uma promoção, cara? Vou te explicar por quê, cara. Hum, Pensa comigo, todo santo dia a gente recebe currículo. sim. Todo santo dia. Só que a gente sabe, assim, alguma coisa em algumas pessoas marcam a gente. Tem alguma coisa, assim, às vezes você tá no dia a dia com aquela pessoa, no convívio, dentro de sala, fora de sala, vai no posto, encontra aquela pessoa na rua, conversa com ela, aquela pessoa a gente não esquece, por algum motivo. Quer seja um atributo pessoal ou um atributo percebido como potencialmente ou desenvolvível, Sim. com o perdão do neologismo, não existe desenvolvível, mas assim, com a possibilidade da gente conseguir fazer essa pessoa evoluir ali naquilo que a gente precisa, ou simplesmente porque ela fica na nossa memória pela qualidade das interações ou, enfim. No final das contas, a gente sabe, por exemplo, que alguns vêm, marcam e ficam. Uhum. Outros, eles deixam um currículo. E assim, é lógico, a gente torce por todos. Não sei se você, mas eu particularmente torço. Torço por todos. E sei que existe, falei isso mais cedo aqui com o Pedrão, né, Pedrão? Sempre tem um espaço que cabe a gente. Sempre tem alguém precisando da gente para alguma coisa. Você tem que saber estar próximo a esse espaço, entende? E aí, assim, eu não queria induzir sua resposta, cara, eu queria trocar uma ideia, porque, assim, o que que vem à sua cabeça como alguém que você vai pegar aquele currículo e vai falar assim: "De fato, alguém vai me pedir uma indicação e eu vou ter essa pessoa aqui". Entende? Tem Sim, algum entendi. atributo, na sua opinião, que seja, eh, marcante nesse sentido? Tem. Capacidade de se comunicar, tanto de forma verbal quanto não verbal. Comunicação. Comunicação. Comunicação, e aí me permita agora também, comunicação e constância. A pessoa é constante. Sim, Ela se comunica bem, ela se posiciona de forma oportuna e ela sabe estar próximo ou próxima da oportunidade. Eu acho que isso sim. de fato marca, né.
Eh, já que a gente está falando de aspecto comportamental, me permitam o contrário agora. Qual é o comportamento insuportável para um profissional? Aquilo que, ainda que como pessoa seja uma boa pessoa, a gente conhece pessoas assim, Sim, sim. boas pessoas, mas que têm uma conduta, têm uma visão, têm um comportamento que está prejudicando a carreira. Que comportamento é esse, cara? Maurício, o que eu não admito num profissional é ele ser indisciplinável, e a gente está falando de vigilante, é onde disciplina, postura, hierarquia, compõem um bom profissional, a área em si é consolidada através disso. Esses pilares são fundamentais. E a pessoa inconveniente, em qualquer aspecto, em qualquer área. Eu diria impertinente, talvez. Isso. Eu gosto do termo indisciplinável, cara, mas eu penso assim, até para ficar mais suave a a percepção, o o a característica que torna isso tratável de algum modo, possível de ser superado, é moldável. Uhum. "Não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo". Não vou mudar. Acabou, acabou. Infelizmente, bate num teto, fica ali e normalmente fala assim: "Pô, eu tenho todos os cursos". A gente conhece gente assim, eu sei. Eu tenho curso de tudo e não consigo. Mas aí você fala: "Vai por aqui". "Não, não, eu sou assim". Muito pertinente, muito bacana a contribuição nesse sentido, tá. Agora acho que eu vou facilitar um pouquinho para você, eu vou trazer as perguntas para um campo um pouco mais fácil, né. Qual foi o maior desafio da sua trajetória, cara? Vamos pensar aqui, o Jonatas de 2019 até o Jonatas de 2026. Que é esse momento aqui, em termos de atuação na área de segurança, qual foi o Sim. seu grande desafio? O maior desafio, Maurício, foi assumir um cargo de liderança. Quando eu iniciei na área, eu não tinha perspectiva, pelo menos no curto prazo, de assumir uma função acima, liderança, supervisão, gestão. E eu não vi em mim o potencial para assumir, essa responsabilidade. E aí vinham as oportunidades, né, sempre vêm as oportunidades, só que eu não me via pronto. Aí eu pensei: "Como é que eu vou saber que eu estou pronto se eu não for encarar?". A missão chegou e eu não tinha escolha, digamos assim, né, ou vai ou vai. Aí eu falei: "Não, eu vou encarar, para ver no que é que vira". E aí eu me descobri um líder que eu não sabia que eu tinha capacidade de exercer. Mas o que me ajudou nesse processo de liderança, de maturação para desempenhar a função, foi em sala de aula. Que eu comecei a entender que o professor, ele é um líder, o instrutor, ele é um líder em sala de aula. Referência técnica. Referência técnica. Eu acho que isso traz, de algum modo, a percepção das outras pessoas do nosso entorno, ainda que não seja verdade, tá? Sim, Mas a percepção das outras pessoas, assim, estou seguro de que ele sabe o que ele tá fazendo, porque ele é sim, professor, exatamente. né? E a gente erra também, cara. A Lógico. gente erra, não tem jeito de não errar nessa, aliás, em qualquer profissão, né, velho, não tem. Mas você tem razão em termos de referência técnica, e aí a gente deve, dar crédito e reconhecer também, o nosso amigo que te oportunizou ali do jeito que oportunizou, Sempre. porque, eu inclusive falei: "Cara, tem um risco aí, a gente não sabe o que que pode acontecer, se eventualmente você performasse mal ali, você poderia perder as 2 Sim, frentes". Né, a relevância que você tinha como referência técnica em sala e eventualmente se perder dentro da área de segurança. Mas aí, naturalmente, assim, você se saiu bem pra caramba, no fim das contas, e eu acho que você sabe disso, eu sei disso, né, o Rafael tem muito mérito nisso, e aí não tem problema nenhum eu citar a pessoa, porque foi a pessoa que enxergou a necessidade, enxergou a preparação, enxergou o potencial e toma, ele meio que te empurrou para esse lugar que acabou que deu muito certo, no fim ele das contas. ele já vinha me cogitando essa possibilidade já de algum tempo, e eu sempre fui jogando para frente, não.
Um dia quem sabe, um dia quem sabe. Chegou uma hora que não teve jeito. Falou: "Preciso de você agora, e aí, vai ou não vai?". Então essa experiência em sala de aula me ajudou muito a desempenhar esse trabalho de líder na segurança patrimonial. Que eu vi assim, o cara olhava pra mim e falou: "Esse cara sabe, ele conhece". Então qualquer dúvida que eles tinham, eles chegavam pra mim querendo saber: "Como é que eu faço isso? Será que tem base legal pra fazer isso? A gente pode fazer aquilo?". Então eu tive esse respeito também em função do que eu já exercia na escola. Então isso me ajudou, essa carga da escola me ajudou. É, e momento rasgação de seda, você sabe mesmo. Você sabe bem o que você tá fazendo, bicho. Você virou um monstro. Virou, velho. Fazer o quê? Você sabe o que você tá fazendo, cara. Você tem muito domínio legal, técnico, comportamental pra se posicionar assim, ó: "Gente, o caminho correto é esse aqui". E aí você dá a liberdade para o cara assumir a bronca, se for o caso, Sim. e pronto. E a gente tem, né, relatos histórico disso colocado. Já que a gente está falando de acerto, cara, vamos fazer o contrário agora? Vamos falar de erro? Vamos, Podemos? com certeza. Então vamos falar o seguinte: onde é que você errou na sua trajetória, tá? Se é que você consegue, olhar para trás e fazer uma análise em perspectiva de alguma coisa que poderia ter sido feito diferente ou melhor, né? E quais são os erros mais comuns que você vê nos seus pares? Tanto da liderança quanto daquele cara que está lá na frente da operação que, no fim das contas, cara, eu acho que a segurança ela necessariamente gira em torno da capacidade da capacidade técnica e força de trabalho do vigilante, do vigia, do porteiro, da recepcionista lá na ponta. E aí eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre erros, né. E aí fica livre, cara, assim, tanto o seu quanto o que você Sim. vê ali em termos de: "Essa pessoa tá errando aqui e isso tá impedindo ela de acessar, tá impedindo ela de crescer, tá impedindo ela de conquistar a equipe", de enfim, eh, erros, né. Ô Maurício, quando você cai naquela conformidade que a gente falou aqui diversas vezes, eu acho que isso é um ponto muito negativo. Eu falo por experiência própria. Vamos lá, a gente tem 90% das funções do vigilante baseadas em prevenção. Então quando você começa a achar que nada nunca vai acontecer com você, eu acho que esse é um erro. Inclusive em alguns momentos eu cometi esse erro. E eu vi gente próxima a mim cometer esse erro. O que a gente achava que não ia acontecer, de fato aconteceu. Então achar que nada nunca vai acontecer com você no seu posto de trabalho, esse para mim é um grande erro que o vigilante comete, que eu cometi inclusive em alguns momentos. Entregar o mínimo necessário ou o mínimo suficiente para eu me manter empregado? Talvez. E a gente sabe que segurança privada não pode ser uma rotina, né, você não pode vivenciar uma rotina, por exemplo, ronda, vou fazer a ronda sempre, todo dia, no mesmo horário. O serviço em si você não pode virar rotineiro. Tem um instrutor amigo nosso que ele fala que o que fica comum para você pode te Sim, machucar, né. sim, Você tá manuseando a arma todo dia ali, virou um equipamento comum, eventualmente sim. você vê o vigilante brincar Aham, no posto com a arma. Eventualmente você tá ali eu falo que às vezes um posto de portaria ele lembra muito o Show de Truman, sim. né. Você parece que as pessoas seguem um roteiro, assim, Aham. 9h18 vai passar, tal pessoa sobe nesse sentido para tal lugar, tal pessoa chega aqui entre 7h35 e 7h41 todos os dias, vira meio que o Show de Truman mesmo, Sim. e aí quando você vai caindo ali naquela rotina e se envolvendo com aquela percepção, por um lado é bom porque tudo que é diferente vai atrair a sua atenção, por outro é, de fato, um erro, porque eu acho que acaba, eh, trazendo um certo relaxamento, Sim, esse é né. o ponto. Achar que nada nunca vai acontecer com você, eu vi muitas vezes isso. Por exemplo, o vigilante está num local meio que isolado, está num posto de serviço sozinho. Então ele pensa: "Ah, não tem ninguém me vigiando. Então eu posso me dar algumas permissões e eu não me comporto como um profissional". Você não disciplina a si próprio, é a disciplina de consciência. Por mais que não tenha ninguém aqui me vigiando, não tem câmera no local vendo o que eu estou fazendo, mas eu tenho que disciplinar a mim mesmo. Então você começa a relaxar demais. E é aí onde mora o perigo. Então isso pra mim serviu de muito aprendizado, né.
Saber que por mais que não tenha ninguém ali me vigiando, mas eu tenho que vigiar a mim mesmo Sim. É, e me policiar. autocontrole, né, Autocontrole. enfim. Jonatas, agora vamos pensar o seguinte, cara, alguém que não tem nada a ver com a área de segurança, ou que ainda não tem relação, mas que olha para a área e encontra, de certo modo, desejo, curiosidade, interesse. O que que é a área de segurança para você, cara? Ô Maurício, para mim a segurança privada foi um marco, foi uma mudança. Eu ouvi de um colega meu dizer que a segurança privada ela te devolve. Já ouviu? Tudo Ela que você te faz por ela te ela te devolve. devolve. Eu nunca me imaginei no segmento de segurança privada, nunca me vi ali, né, naquele lugar. Não sabia diferenciar o que que é um porteiro, um vigia, um vigilante, muito menos imaginar que era um serviço regulamentado por lei federal, que tinha diversas atribuições. E quando veio o serviço em si, que eu me coloquei nele, eu me identifiquei. E aí, com uma série de fatores, né, que a gente já falou aqui, disciplina, vivacidade, adaptabilidade, urbanidade, então, esses atributos eu vi que eu tenho. Foi uma mudança, uma virada de chave, uma mudança de mentalidade. E como fala um amigo meu, a segurança privada ela te devolve. Você trabalha, trabalha, trabalha nela, mas ela Ela te vai dá um te retorno, devolver. ela Ela te vai devolve. vai devolver, vai devolver. Eu sempre disse isso. Tem 24 anos que eu estou envolvido com segurança privada, e eu entrei mais ou menos igual a você, foi num momento de necessidade, eu virei porteiro, né. Vou deixar essa história um pouco mais pra Sim, frente, né, pra no momento de contar a minha história, um pouquinho dela, eh, e eu também tive mais ou menos as mesmas oportunidades, as mesmas, né. E apesar de ter saído da área de segurança, eu diria que a área de segurança não sai da gente de jeito nenhum, nunca mais. Ela realmente é uma área grata e é uma área que devolve, né. Cara, eu queria ver, assim, eu acho que caminhando já para o encerramento do nosso primeiro episódio aqui, do nosso primeiro papo, divertidíssimo até aqui para mim, né, espero que pra você também. Vamos pensar naquele cara que fez o curso, que já esteve na área e nesse momento ele está frustrado, ele está se sentindo sem espaço, ele não está enxergando as oportunidades. Se me permite, eu acho que uma das coisas que você falou que eu vou pensar aqui e trazer para esse momento é conhecimento do mercado. Se eu quero me colocar, eu sim, preciso conhecer, de certo modo, o mercado. Quem são as pessoas? Qual é a percepção de valor? Onde é que estão as oportunidades? Um mercado que cresce 10% ao ano, 12% ao ano, 15% ao ano, pô, você acha que, eh, não, eu fiz e não adiantou nada. Quer dizer, oportunidade continua tendo. Alguma coisa te distinguiu nesse mercado negativamente, ou você talvez não tenha alcançado o espaço, o lugar, o a aquele momento da nossa conversa de o que que marca, o que que te faz lembrar dessa pessoa de modo em que ela seja inevitável, né. E aí eu queria deixar 2 questões, cara. A primeira é: esses atributos que a gente discutiu até agora, de vivacidade, disponibilidade, preparação, dá para desenvolver? O que que você acha? dá para desenvolver, mas se a pessoa não quiser não tem jeito. Você acha que o caminho é centro de formação de vigilantes, outros meios? Vamos pensar assim, ó, eu preciso mentorar alguém agora para que essa pessoa, dê o próximo passo em direção ao sonho dela na segurança privada. Aí nós estamos pensando em termos de desenvolver Sim. esses princípios. O que que o Jonatas recomendaria para essa pessoa? Maurício, primeiro a pessoa tem que querer, então parte primeiro esse passo inicial de quem quer. Tá, vamos partir da premissa de que querer ela já quer.
Sim. tá? Eu preciso de agora, eh, tornar esse querer um ato voluntário, um gesto intencional de dar o próximo passo. Qual seria esse próximo passo, cara? Primeiro ponto, eu acho que ela tem que focar em não ser apenas mais um dos 571.000 que já acompanham a classe, em ser o profissional e não mais um. E aí vem uma série de fatores, né? Investir em capacidade de conhecimento técnico, investir hoje em dia a gente tem muita questão de mentoria, né? Então a mentoria já é aquele contato mais direto, é direcionado a você conforme a sua necessidade. Sim. Aí o seu mentor vai averiguar o que é que você precisa melhorar, onde é que você vai focar. Então acho que tudo isso é válido. Essa construção de um profissional é baseado em conhecimento, capacidade técnica. E aí hoje a gente tem diversas oportunidades no mercado. Isso tudo pode ajudar a agregar, você se colocar nesse mercado como o profissional e não como um profissional a mais nesse contingente aí, que a gente tem quase 600.000 vigilantes no Brasil hoje. É, mentoria é meio que sessão de tapa na cara, É, que você vai ouvir é verdades, exatamente você isso. vai ouvir eventualmente algumas lacunas que vão doer, Sim, vai doer, você ouvir eventualmente, mas e às vezes tem gente que tá disposto a entregar isso sim. de graça, né, velho. Só no dia a dia ali, Entender que convivendo e tal, tá sim, perto, vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado e e tal. entender que a gente sempre tem alguma coisa a melhorar. E vai ser sempre assim, esse é o ciclo natural da vida. Melhoria atrás de melhoria, mas tem que querer. Jonatas, depois do curso de vigilante, você estudou mais alguma coisa? O Sim, que que você eu fez? fiz o curso de gestão de segurança privada, o superior tecnólogo, e de lá para cá, eh, a minha visão sobre a função, ela sobre a área em si, ela mudou. Ela ampliou, minha cabeça fez assim, ó, ela abriu. Porque a gente na profissão, a gente vê a parte mais operacional. Quando você faz o curso, você também vê a área administrativa. Como é que funciona essa parte de administração desse mercado em si? Analisar a coisa com a ótica de um gestor. Qual que é a necessidade da empresa? Vigilante, a gente tende a ver apenas a necessidade do profissional, do vigilante. Quando você faz o curso, não, a sua cabeça ela abre. Você começa a expandir sua mente para entender que aquele mercado ali, a empresa em si, esse meio corporativo, não é apenas o vigilante, mas tem uma empresa por trás. Ora, a lei é muito clara, o vigilante ele só pode trabalhar se tiver uma empresa interposta. Então, também entender a necessidade da empresa, não só do profissional. E esse é um desafio ao vigilante. É o elo inteiro, né, a Exatamente. cadeia inteira, né, não o elo específico Sim. separado, né. Tá certo, ô Jonatas, obrigado, velho. Já Obrigado demais por estar aqui comigo. eu que agradeço. Obrigado por aceitar o convite, o desafio. Eu sei que, eh, pra nós 2 foi um negócio difícil, meio, né, Sim. primeira experiência e tal, de estarmos fazendo publicamente uma coisa que a gente faz basicamente todo dia na minha mesa, né, eu só quis trazer para um lugar, assim, a ideia foi e é a gente trabalhar esse desenvolvimento. Eh, eu queria que você deixasse uma mensagem para o vigilante que está nos acompanhando agora. Antes de deixar a mensagem, Maurício, eu queria primeiro agradecer, né, primeiramente a Deus por esse momento aqui. Como você falou, a gente está um pouquinho travado, é a primeira vez. É totalmente diferente do ambiente em sala de aula, onde você é mais solto, é mais fluido. Aqui a gente fica meio travado com o tanto de câmera que tem te monitorando, mas é fazer disso aqui um bate-papo. Então agradecer pelo seu convite, né. Eu também não posso deixar de mencionar que eu tenho você e o Dr. Rafael Emídio como as minhas fontes de Que inspiração isso, cara. Que para isso. esse mercado. Então, boa parte do que eu sei hoje como profissional e também como ser humano, eu devo a você, eu devo a ele, que foram, não vou dizer pais, porque eu vou me achar muito novo perante de você, né, mas foram os meus irmãos mais velhos nessa área que me deram a mão e o suporte quando eu mais precisei. Então, o que é que eu poderia dizer ao vigilante? Pô, essa daí também é braba, hein, Maurício? Essa daí, o que é que eu diria para o vigilante? O que vai formar ou Pensa no que você quer levar para ele todo dia em sala de aula, cara. Pensa assim, ó, eu preciso tocar em alguma coisa que eu acho que é meio que a nossa vocação, a razão da nossa existência, do trabalho que a gente faz aqui. Eu acho que, eh,
A nossa equipe ali, ela tá muito alinhada Sim, em torno disso, né, de qual é a transformação que eu vou promover na vida dessas pessoas que estão aqui de alguma forma, né. E aí a gente, de fato, quer levar alguma coisa. Eu acho que, no fim das contas, é o que motiva isso aqui, sim, inclusive, assim, a gente tá aqui, eh, pô, tem quantas outras possibilidades a gente teria de tentar chegar nesse vigilante, mas a gente: "Não, vamos parar e vamos tentar levar para dentro de um lugar em que a gente consiga registrar o que a gente faz aqui na minha mesa, aqui na mesa da escola, aqui no nosso dia a dia, eventualmente numa visita lá no posto, eventualmente num café", né. A gente quer levar, a gente normalmente, e aí cada um com a sua particularidade, com a sua peculiaridade, né. Na próxima semana a gente já tem um convidado que eu sei que ele tem muito o que dizer a respeito disso, e a visão dele, depois de 20 anos trabalhando na área de segurança privada, depois de 8 anos dedicados a 12 anos, na verdade, né, cara, a gente está trabalhando em centro de formação de vigilante desde 2012. Depois de 12 anos dedicados à formação de vigilante, ele conseguiu, com uma ou 2 frases, remodelar a minha percepção, né. O próximo episódio é bem interessante também, bem legal com o convidado que vai vir, mas eu tenho certeza que você também tem essa mensagem, você também tem alguma coisa aí dentro que quer levar de alguma forma, isso aí é impactante, hein. não é? Pra caramba, velho. Se não for assim, não vale a pena, Não, não cara. vale a pena. Se não for assim, é melhor ficar em casa, Aham. fazer outra coisa. A gente tá acostumado em sempre vislumbrar o ponto de chegada, a última fase, né, o alvo, mas tem um caminho. E o desafio é fazer do caminho um lugar, e você desfrutar. Então o vigilante ele tem que ter isso na mente, né, eu preciso aproveitar as oportunidades que a vida me deu, e agarrar elas, assim, não soltar. E entender que amanhã essa mesma oportunidade ela pode não chegar. Então quando você tem a oportunidade, agarra, segura, não solta. Invista, entenda que você tem potencial e que você pode chegar longe. Só depende de você. Cara, mais uma vez, obrigadão, viu, Eu que velho? Foi bom agradeço. demais. E para você que acompanhou até esse momento, comenta aqui embaixo: caminho. Deixa seu like e, se for possível, compartilhe esse episódio com alguém que está precisando ouvir essa conversa conosco. Um grande abraço. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Crevos. Até o próximo.